Nenéns, vimos agora há pouco, então, a primeira etapa da meiose, né? A meiose 1, a divisão 1 da meiose. Agora eu preparei aqui para vocês um materialzinho diferente. O que nós vamos ver? Nós vamos dar uma olhadinha nesse material e nós vamos ver o restante da meiose. Mas vamos ver agora a meiose como um todo, tá? Como um todo, vamos ver aqui que eu separei para vocês. Olha, então, antes de qualquer meiose, é a intérfase, tá bom? Só para você se lembrar, então, o que acontece na intérfase. Na intérfase, nós temos lá uma célula germinativa e ela é 2N. Célula germinativa é aquela que forma gametas. Tá? Lembrando que a meiose também pode formar esporos quando se fala em vegetais. Aqui vamos falar de formação de gametas. Então, começamos com uma célula germinativa diploide. A intérfase ela é marcada por promover a duplicação do material genético. Tranquilo? Beleza? Ótimo. Então, temos aqui, olha, um par de cromossomos que são homólogos, então essa célula certamente é uma célula diploide. Tá? Como a gente havia dito, 2N igual a 2. E aqui os cromossomos estão simples ainda, não passaram pelo período de intérfase. Mas nós vamos visualizar a duplicação cromossômica. Então, no final, lá no G2, o que nós teremos? Nós teremos a célula continua sendo 2N igual a 2, continua sendo 2N igual a 2, tá? Só que agora os cromossomos estão duplicados. Perfeito? Duplicaram lá no período S da intérfase. Agora sim, vamos entrar na meiose. Vimos agora há pouco a meiose 1. Então, na meiose 1, entra o material genético duplicado, tá? E esse material genético duplicado, ele passa pela meiose 1, onde tem a separação dos homólogos. Foi o que a gente acabou de ver, né? Separam os homólogos com a formação de duas células filhas no final do processo. Então, no final de toda a meiose 1, duas células filhas com metade do número de cromossomos que tem a célula-mãe. É para isso que serve a meiose 1, para separar os homólogos. Tranquilo? Então, aqui, ó, N igual a 1, tá? E aqui, N igual a 1. Perfeito? Duas células haploides. Agora vem a meiose 2. A meiose 2, ela é semelhante à mitose. Cada célula dessa entra em meiose 2. Vamos lá, meiose 2. Então, aqui eu tenho a separação das cromátides, que são irmãs. Evento igual àquele que acontece na mitose. Tá? Na mitose é a mesma coisa. Vai acontecer na parte 2 da divisão da meiose. Professor, eu posso chamar isso aqui de mitose? Não. É meiose 2. Os eventos são iguais, tal, mas a gente não chama, nós não vamos chamar de mitose de forma alguma. Bora lá? Bora lá, neném. Então, aqui, ó, eu tenho essa célula que vai entrar em meiose 2, tá? E ela vai ter a separação das cromátides irmãs na anáfase. Portanto, aqui o evento de separação do material ocorre na anáfase também. Lembra que eu falei para você? Anáfase, ana, separação, né? Então, aqui a anáfase 2, aonde tem a separação das cromátides irmãs. Talvez o evento mais importante da meiose 2. Lá no final, eu continuo tendo, olha, continuo com a mesma quantidade de cromossomos, já que aqui eu tinha um centrômero unindo as duas cromátides, agora cada um tem o seu próprio cromossomo, aliás, cada um tem o seu próprio centrômero e é chamado de cromossomo. Então, não houve a redução cromossômica, tá? Não houve a redução de cromossomos. Então, aqui é N igual a 1, continua sendo N igual a 1. Na outra célula, prof, a mesma coisa, tá? Olha lá. N igual a 1, tá? Olha, N igual a 1. E aqui, N igual a 1. Perfeito? Beleza. Ah, prof, eu tenho algumas dúvidas. Ah, pode falar, neném. Pergunta aí. Prof, a primeira coisa que eu tenho dúvida é a seguinte. Houve a redução do número de DNA? Houve. Houve a redução de DNA, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas não houve a redução de cromossomos? Não. Tudo bem? Então, eu tinha duas cromátides irmãs aqui, separei em dois cromossomos. Então, aqui é um cromossomo e cada uma delas tem um. Então, não houve a redução do número de cromossomos. Só vai haver a redução de cromossomos na meiose 1. Tá? Por isso que ela é chamada de reducional. Lembra? R, ponto de exclamação. Na meiose 2, como não há redução de cromossomos, a divisão é equacional. E, ponto de exclamação. Perfeito? Tranquilo? Fácil, neném? Ótimo. Ah, tem mais alguma dúvida? Tenho mais uma dúvida. Bom, qual é a sua dúvida? Prof, qual é a importância da meiose? Por que ela tem que acontecer?
Ah, ótimo. Beleza. Bom, eu falei para vocês que a meiose, ela pode formar gametas ou esporos, tudo bem? Então, ela pode formar gametas, né? E ela também pode formar esporos. Vamos falar dos gametas. Bom, se ela forma gametas, nós sabemos que um gameta, neném, se encontra com outro gameta. Não é isso? É esse o propósito. Então, gameta com gameta formam um zigoto. Então, tá aqui, ó, zigoto que é 2N. Zigoto que é 2N. O zigoto vai crescer e vai dar origem ao adulto. O indivíduo adulto é 2N também. Então, o primeiro propósito da meiose, pessoas, é proporcionar a manutenção da ploidia dessa espécie. Porque se eu preciso de dois indivíduos para ter um zigoto, se cada um deles vai contribuir com uma célula, então cada célula tem que ter metade do número de cromossomos. Assim, um gameta que é N se encontra com outro gameta que é N e forma o zigoto 2N e eu mantenho o número de cromossomos da espécie. Do contrário, se não fosse meiose, né, ia formar um gameta que fosse 2N com outro gameta 2N e aqui o adulto seria 4N. Oh my God, né, neném? Isso não é possível, tranquilo? Então, a primeira coisa, a meiose ajuda na manutenção do número de cromossomos da espécie. Ela vai garantir que sempre os indivíduos adultos que se formam, tá, em situações normais, que mantenham o número de cromossomos. Então, a espécie humana, por exemplo, vai manter o número de 46 cromossomos sempre. Tá? Sempre. Tranquilo? Bom, a segunda importância da meiose. A meiose ajuda com um processo chamado de variabilidade. A meiose, nenéns, ela é importantíssima para a variabilidade e para a reprodução sexuada. Ah, prof, você pode explicar isso? Posso. Aqui, por exemplo, né, no desenho que você tem, eu tenho lá cromossomos e esses cromossomos são portadores de genes. Então, eu vou colocar aqui, ó, gene Azão, tá? Aqui o gene Azinho, que são alelos, aqui o gene Bzão, aqui o gene Bzinho. Tudo bem? Se não fosse o crossing over, eu ia formar gametas assim, olha. Aqui, Azão, aqui, Bzão, certo? E aqui, sem o crossing over, ia ficar Azão, Bzão, certo? E aqui ficaria Azinho, Bzinho. E aqui, Azinho, Bzinho, certo? Beleza. Bom, se não fosse o crossing over, a gente iria formar dois tipos de gametas diferentes. Embora sejam apenas dois, já contribui para a variabilidade. Então, se esse gameta azão-bezão, né, for aquele que acaba sofrendo a fecundação ou realiza a fecundação, ele está carregando uma gene azão e bezão. Aí o filho tem uma característica. Se for o azinho, bezinho, a sofrer fecundação ou a fecundar, então ele carrega informações do azinho e bezinho, o filho tem outra característica. Isso é muito importante para a espécie, ter uma grande variabilidade genética. Prof, e o crossing over? O crossing over aumenta a variabilidade genética. E como que ele aumenta? Ele promove a troca. Então, aqui, por exemplo, olha, azão, bezão, normal, né? Não teve crossing over. Aqui teve crossing over, olha, aqui o azão, bezinho, certo? E aqui, azinho, bezão. E aqui, azinho, bezinho. Com o crossing over aplicado no nosso exemplo, nós teríamos 4 tipos de gametas diferentes. Ou seja, se dependesse só deles, nós teríamos 4 tipos de filhos diferentes. Tá? Então, o crossing over, que não é obrigatório, que acontece na prófase 1, pode aumentar a variabilidade genética. Beleza? Espero que seu coração esteja em paz, Enem, esteja tranquilo, tá? E nós vamos seguir aí, tem mais um videozinho que nós vamos falar sobre a formação de gametas em homens e mulheres ou em organismos que são masculinos e femininos de algumas espécies, tá bom? Beleza? Não deixe de assistir o nosso próximo vídeo. Até daqui a pouco, neném.